BMW 320i geração F30. Tração traseira, peso perfeitamente distribuído entre eixo dianteiro e traseiro, 50-50. Baita de um equilíbrio dinâmico nas curvas. A primeira geração do Série 3 já equipado com motor turbo, injeção direta. Câmbio automático de 8 marchas, já o moderno e sensacional ZF8HP. E o principal, aqui embaixo do capô, motor N20, turbo injeção direta, mas o mesmo exato motor que equipa o 328i. A gente vai detalhar isso daqui a pouquinho para vocês. E um detalhe bem bacana, turbo já com wastegate eletrônica, aqui no caso da Active Flex, o que abre muitas possibilidades e facilidades quando você quiser pensar em um mapa, uma preparação leve ou mesmo um pouquinho mais arrojada. Mas mesmo original, esse carro aqui com 184 cavalos e 27,5 kgfm de torque já é um automóvel de 0 a 100 em 7,3 segundos. Na boa, que carro! Para muitos, essa geração aqui, a F30, é considerada a última geração do Série 3 que realmente tem cara de BMW clássico. O que a gente quer dizer com isso? Aquele design mais escultural, mais fluido, mais minimalista, com vincos discretos e elegantes, conjunto óptico reduzido, funcionalidade acima de tudo. E não aqueles vincos meio abstratos, com muitas dobraduras e algumas formas meio agressivas, aparentemente despropositadas, e aquele duplo rim cada vez maior que a gente tem visto nos BMW de produção mais recente. Esse aqui é um carro que vai fazer o excelente trabalho como um carro de daily premium, para você realmente usar todo dia, excelente carro estradeiro para você levar toda a sua família para viajar. Mas talvez o principal para o entusiasta é o carro que quando você pegar aquela estrada de montanha ou mesmo um track day, é um carro que vai te trazer muita, mas muita diversão. Não só pelo desempenho em linha reta, mas pelo equilíbrio dinâmico desse carro aqui nas curvas. Ainda mais essa unidade aqui, que é um projeto light, mas muito bem feito. Tá com um excelente jogo de pneus Continental Sport Contact, a gente tem um jogo de coilovers da Bilstein e embaixo do capô aqui a gente tem uma reparação da armada de um pouquinho mais de 300 cavalos. O carro ficou muito esperto. E a cerejinha do bolo, na verdade, 3, quando a gente pensa com uma boa compra no universo de carros premium, é que ele tem um valor bastante competitivo no seu segmento de carro premium na faixa de preço que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho, justamente porque ele teve um volume de produção muito grande aqui no Brasil e mesmo muitos carros à venda, então sempre tem 320i disponível no mercado, que é ótimo para você, e é um carro que tem uma manutenção relativamente simples e relativamente acessível, lembrando, gente, dentro do universo de um carro premium, tá? Eu dou esse destaque todo porque, infelizmente, tem muita gente que deixa de comprar um Virtus ou alguma coisa assim, 0 km, para embarcar num BMW, pensa só no valor de compra e esquece que o principal, na verdade, não é comprar, e sim você manter, e antes mesmo disso, você comprar um bom carro. Essa mentalidade que muita gente tem, né, de não comprar um carro zero ou um carro mais recente para ir para um carro de marca de luxo, infelizmente permeia a mente de muita gente, pensando em status, até questão de projeção social, mas muitas dessas pessoas realmente não consideram a manutenção, e isso transformou o mercado desses carros premium em geral, especialmente carros como esse 320i, em um verdadeiro campo minado. Tem alguns carros até que não estão tão estragados assim no mercado, mas é aquele carro que está chegando naquela hora da manutenção mais pesada, que o dono sabe que vai precisar gastar muito dinheiro, mas o carro ainda está guiando super bem. E aí ele dá aquele polimento, dá aquela caprichada no visual do carro para deixar ele bem atraente e tá louco para saber o quê? Passar para você. Foi pensando nisso que a gente criou esse vídeo em formato de guia de compra para ajudar você a encontrar o 320i do jeito que o carro foi projetado e do jeito que você merece. Um carro que do lado racional vai te permitir você usar ele todo dia com um bom consumo de combustível, um ótimo nível de conforto, ótimo estradeiro, ótimo carro familiar, mas na hora que realmente você quiser curtir, você pode realmente desfrutar do carro com um mínimo de dor de cabeça. Vamos lá! Quando eu falei que essa daqui é encarada por muitos como a última Série 3 com cara de BMW mesmo, isso não vale só para design externo, vale para o design interno também. Aqui dentro você vai encontrar a identificação de design total, desde a geração E46 principalmente, E90, mas também um pouquinho da E36 e até algumas BMWs mais antigas, né? É verdade que a G20 ainda mantém um pouco dessa assinatura, mas o fato é que a sensação e os materiais
e a distribuição dos instrumentos aqui realmente é muito BMW clássica, né? Então eu vou dar a partida aqui, já é a partida por botão, start-stop, né? Aliás, tem a questão da bateria start-stop, que vai ser um dos assuntos que a gente vai falar na parte de revisão. E olha que legal, freio de mão raiz aqui, caras, ó. Então, muito legal. Vou botar no drive aqui então, lembrando, câmbio ZF 8HP. É isso que é muito legal do conceito desse carro. Ele já está utilizando conceitos e soluções que são usadas hoje pela indústria. ZF 8HP, injeção direta, um turbo compacto e de baixíssima inércia, né? E outra coisa que eu percebi, assim, é engraçado, estou acostumado a testar carros modernos, aqui a gente tem muito mais a profusão de elementos foscos, né? Não tem aquele banho de black piano que tem hoje, que suja, dá reflexo, cega, cromados, né? Aqui tudo é acetinado. Não é questão de economia não, pessoal, é questão realmente de ergonomia. Materiais foscos não são tão refletivos para a nossa vista, por exemplo, esse solzão de meio-dia que a gente está pegando agora, né? E outra coisa que é interessante, até aproveitar que o semáforo acabou de fechar aqui pra gente, ergonomia de direção de BMW é uma coisa muito, mas muito legal, cara. Você acha que eu já estou numa posição baixa aqui, né? Se liga só nisso aqui, ó. Não estava na posição mais baixa. Aqui, pessoal, agora estou numa altura que eu te falo, vai lembrar quase alguns carros que estão usando banco concha. Uma altura realmente muito baixa, está muito próximo do assoalho. E para quem gosta de direção esportiva é sensacional, mas também para quem é mais alto é muito bacana, né? Quando você está numa posição mais baixa, você balança menos, né? Você também tem um centro de gravidade atuando dentro do carro, né? Você é uma massa afinal, né? E vamos lá. Olha, lembrando que esse carro aqui tá com um mapa, né? Na verdade tem mais coisa aqui, é um estágio 2, né? Já tem intercooler e tudo mais. Então na parte da preparação a gente vai falar bem, mas eu vou aproveitar e degustar um pouquinho essa subida aqui. Meus amigos, que colosso, que legal. Não é aquela força que vai te assustar, mas é um desempenho nível, assim, algo entre uma 328 e uma 335, caras. É muito, mas muito, muito legal mesmo. Cara, que conjunto, como eu falei na introdução, não é à toa que tanta gente aí, né, o Gui da Vanguard, o Paulo Korn, essa turma que a gente vai conversar hoje, inclusive, também, né, o César V8, o Draquinho da Armada e o Nilson da Power Class, todos eles consideram esse carro aqui como uma baita porta de entrada para o universo dos sedãs e carros premium de forma geral, porque o carro realmente entrega muito, muito mesmo. E falando de coisas de velha guarda versus atuais, BMW clássica e moderna, os instrumentos aqui, né, com aquela ergonomia clássica que você vai encontrar desde as BMWs da década de 70, né, então isso é muito legal. Aqui a gente tem o cruzamento perfeito, vamos dizer assim, entre a era moderna e suas comodidades e soluções mecânicas mais modernas, mas ao mesmo tempo uma essência de design, de acabamentos que vão remeter aí à época mais raiz do automóvel, né? A única comodidade que você não vai ter aqui é a parte de sistema de infotainment, lógico, né? Que a gente tem um sistema bem mais antigo. No aftermarket, né? No mercado, você vai encontrar aí centrais multimídia com conectividade. Você vai tirar a originalidade do carro, mas vai ganhar usabilidade. Mas enfim, tá longe, o tamanho da tela tem uma proporção diferente, então... Mas aí você tá querendo demais também, né? E é até bacana essa tela menor, você vê mais o painel, os comandos aqui de ventilação são extremamente ergonômicos, é um carro muito, muito bem resolvido, tá? Pessoal, esse vídeo ele vai ser dividido em 4 partes. Essa primeira que a gente está aqui nessa microavaliação, né? Não quero tomar muito tempo de vocês nessa parte, né? Mas eu quero também transmitir para vocês um pouquinho da sensação de guiar esse carro aqui. A segunda parte a gente vai encontrar lá na Colonial Racing, no Juscelino Kubitschek, o César V8, né, da Car Premium, vulgo cavalo aí entre os amigos, que é um consultor especializado nessa parte de inspeção e também de procurement. Você pode demandar um carro que você queira, ó, tô procurando um carro tal, assim, ele vai atrás, ele faz toda a parte de inspeção estrutural, dá uma olhada na mecânica também, vai levantar diagnóstico, então ele faz um serviço bem completo. E com ele nosso papo vai ser especialmente na parte de inspeção estrutural, espessura de pintura, pegar com ele algumas coisas que a galera tenta disfarçar nos carros que não são tão legais assim, enfim. Depois a gente vai para a Power Class encontrar o Nilson, e aí a parte de mecânica mesmo, problemas típicos, vamos falar de custo de manutenção,
Então você vai ter uma noção mais tátil realmente de quanto custa ter e manter esse carro aqui. E com o César a gente vai falar também de valores, tá? E por fim a gente vai encontrar o Draquinho da Armada, já muito conhecido pela galera aí do Stage. E a gente vai trocar uma ideia sobre possibilidades de preparação dentro do contexto de que esse aqui é um carro que já tem aí os seus 10 anos, né, aproximadamente, depende do ano, o modelo que você vai pegar. Então vamos relativizar isso em relação ao estado do carro também, o que dá para fazer seguro, o que dá para fazer realmente quando você tem uma base boa e você quer investir mais, que é esse carro aqui, que está muito bem dimensionado, aliás, assim, é um carro que está forte, mas ele está com coilovers, como a gente falou na introdução, está com excelentes pneus aí da Continental, Sport Contact, então é um carro que está muito bem resolvido, mas talvez não seja todo tipo de carro, todo tipo de 320i que vai aceitar você mexer mais tanto, porque é um carro mais cansado. Então, com esse vídeo a gente vai embrulhar bem para você se situar nessas 3 áreas de conhecimento para você realmente ter um guia aí que vai ser bem útil para vocês. Nesse guia, pessoal, a gente vai se focar nas 320i Active Flex, tá? Que é justamente essa série 3 fabricada aqui no Brasil desde o fim de 2014 até meados de 2019. Por que a gente fez essa escolha? São 3 motivos principais. Em primeiro lugar, é o carro que tem maior disponibilidade de todos os 320i aqui no Brasil. Praticamente todos são Active Flex fabricados aqui no Brasil, em Araquari. O segundo lugar, obviamente, são os carros mais recentes dessa geração F30, né, de 2014 a 2019. E por fim, tem uma coisa que é muito bacana, é que a Active Flex já pertence a uma fase da 320 F30, onde literalmente o motor inteiro, do começo ao fim, é igual ao do 328i. Por que eu estou falando isso? Porque no começo, lá entre outubro de 2011 até outubro de 2012, a primeira fase do 320i, que eu nem sei se na verdade se veio aqui, talvez importação particular, você vai ter pistões com taxas diferentes. O 320i vai ter um pistão com uma taxa maior, 11:1, para compensar o fato de ele usar uma pressão de turbo menor, né? E aí o 328i usava uma taxa de compressão de 10:1, né? Então um pouquinho menos de taxa para ter um pouquinho mais de pressão de turbo, tá? Vou aproveitar que deu uma esvaziada aqui e sentir esse empuxo. Cara, e o equilíbrio dinâmico desse carro é muito legal. E uma coisa interessante, pessoal, que vale a pena mencionar, essa aqui não é só a primeira geração do Série 3 que tem turbo. Essa aqui também é a primeira geração do Série 3 que tem a caixa de direção elétrica, né? Então, para muita gente foi um choque em termos de feedback, de comunicabilidade, né, do limite de aderência dos pneus, porque a BMW sempre teve essa assinatura de ser um carro extremamente comunicativo. E é lógico, quando você faz a transição para a caixa elétrica, você vai perder essa sensibilidade, essa comunicabilidade em algum grau, não tem jeito. Mesmo hoje a G20 não vai ter o mesmo grau de comunicação da E46, da E90, não vai, não adianta. E essa daqui foi a introdução da caixa. Eu falo para você que para uma caixa elétrica, ainda mais de uma primeira fase, assim, de uma primeira geração de introdução na marca, ela é bastante comunicativa até. Mas se você comparar com as antigas, realmente é uma diferença que você consegue perceber. Mesmo um leigo andando um pouquinho mais rápido vai sentir, tá? Mas em relação à G20, a G20 eles melhoraram ainda mais a questão de comunicabilidade, né, em relação a essa daqui. Mas não é que essa daqui seja ruim não, tá, pessoal? Se você procurar ali avaliações da época, o pessoal criticava muito justamente porque migrou-se de um sistema mais tradicional para esse sistema com a caixa 100% elétrica, né? Cara, o torque desse carro tá muito delícia. Lembrando, original, a gente está falando de 184 cavalos e 27,5 kgfm de torque. E aqui a gente está passando aí dos 300 cavalos. Vou ver lá com o Draquinho quanto de torque que a gente tem. E como referência para vocês, a 328i tinha 245 cavalos e 35,7 kgfm de torque. Deve ser um torque que está nessa faixa para mais aqui. Então o carro é muito esperto e o câmbio ZF8HP ele é muito, mas muito bem calibrado, muito esperto mesmo. A gente está no modo Comfort, tem as opções de modos aqui, né? E ele engata sempre as marchas mais longas, muito suave. Bom, é um câmbio que é usado até hoje, né? Então você não sente aquelas particularidades quando você vai pegar um carro que é um pouquinho mais antigo, tem 10 anos, 8 anos. Talvez o câmbio não seja tão ágil
ou tão bem mapeado, não, aqui já pertence a uma época bem moderna aí da BMW, né? Então, aqui, pessoal, a gente tem, voltando ao assunto de motor, 320 versus 328i, na Active Flex é exatamente o mesmo motor, incluindo os turbos. Vocês estão vendo aí na tela o part number do turbo compartilhado entre 320i e 328i, exato o mesmo código, componente da MHI, Mitsubishi Heavy Industries. Se procurar na internet, se procurar aí em revendedores de componentes BMW, vocês vão ver que a aplicação é série 1, 2, 3, 4 e 5, hatch, sedã, SUV e Z4. Todos que usavam 20i e 28i de motorização compartilhavam esse turbo. Pode ter exceções, não vou falar todos, mas eu digo 90% pelo menos é garantido que é exatamente o mesmo componente. Vocês me desculpam que eu estou fazendo meio que um circuito oval aqui, quase um Indianapolis 500, é porque a gente está no horário de que o trânsito na marginal está ruim. Então aqui pelo menos a gente consegue, quando dá uma espaçadinha no acesso, dá para dar uma aceleradinha ou outra, tá? Existem algumas diferenças que se você desmontar inteiro o 320i e o 328i, talvez você encontre uma outra diferença mecânica. Exemplo, nessa de ficar pesquisando as diferenças, eu descobri que o cardan deles é diferente. Provavelmente na cruzeta ali tem um dimensionamento um pouquinho maior, uns milímetros a mais de material na 328i. Então são part numbers diferentes, já são códigos de peças diferentes. Talvez tenha alguma diferençazinha no diferencial, por exemplo, mas o motor, que é a peça mais complexa e que mais traz fatores limitantes, quando o pessoal pensa em remap e tudo mais, esse é realmente, literalmente igual ao do 328i, né? E lembra que eu falei que a taxa de compressão era diferente nos primeirinhos lá, da primeira leva, 2011, 2012, que a taxa de compressão era um pouco menor no 328i? Tem uma outra diferença que tem que ficar esperto, que é que tem algumas unidades, as primeiras tinham wastegate pneumática, né? Depois, rapidamente, a BMW introduziu nesse motor N20 já a wastegate de acionamento eletrônico, que aí as possibilidades de mapa, de preparação, tudo fica muito mais fácil e mais eficiente, né? Então fica atento a isso. Vou jogar aqui no modo Sport, ó, já jogou uma marcha mais curta. Nossa, é forte o bicho, cara. Muito, muito, mas muito esperto. Sensacional. Olha, ultrapassagem você faz com muita segurança. Lembrando, esse carro aqui está com mais ou menos 300 cavalos, tá, gente? Mas o original, eu lembro quando eu testei na época, já é um carro excelente. Agora então, pessoal, vamos lá encontrar o César para a gente falar sobre preços, estado de configurações, versões, e o que ficar esperto na parte estrutural, análise de pintura e outras artimanhas que o pessoal usa para disfarçar aquele fubazinho, aquela bala mastigada e tentar te vender como um carro de excelência. Vamos lá. Todo carro à venda recebe um carinho a mais, aquele trato na aparência. Uma higienização na cabine, um polimento, uma limpeza no cofre do motor, tudo para deixar ele mais sedutor e atrapalhar um pouquinho a nossa decisão racional. A gente vê aquele carro bonito, bem tratado, e aí a gente acaba tomando uma decisão mais impulsiva. Agora tem uma pequena manha que permite você conhecer um pouquinho mais sobre como o dono daquele carro que você está indo ver realmente enxerga e prioriza a manutenção daquele carro, os pneus. Esse BMW aqui do nosso vídeo já utilizava pneus Continental antes, quem conhece o projeto sabe muito bem que isso é verdade, mas é lógico, pela participação nesse vídeo, a Conti ofereceu um jogo de Sport Contact zerinho para ele. Lembrando que a Continental é fornecedora homologada não só da BMW, mas de muitas outras marcas premium, como Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Tesla, dentre muitas outras. Por exemplo, se o dono do carro optou em utilizar pneus genéricos, a tendência também dele utilizar peças paralelas ou recondicionadas, terminais, buchas, amortecedores, marcas paralelas em componentes mecânicos mais críticos, como bombas, correias, dentre outros componentes. Nenhuma dessas peças você vai conseguir enxergar logo de cara quando você vai fazer uma inspeção no veículo. Agora, os pneus estão à vista logo no momento que você chega para ver o carro. 320 mestre cavalo. E aí, como é que vocês estão? Car Premium, consultoria automotiva. Exatamente. Ajudou muita gente e segue ajudando a fazer uma boa escolha de um carro. E é lógico que a gente quer começar falando de preços, versões, equipamentos, mas aqui a gente tem a pura teoria do caos, porque nesses anos que esse carro foi produzido aqui, mesmo nos anos que ele era importado, a gente não tem uma quantidade tão grande de versões, né? Contabilizando
todas ou praticamente todas vai ser o quê? A Standard, a GP, Sport GP. Aí vai ter um Plus que vai se pendurar dado o momento ali e a M Sport. M Sport, que é a top de linha. Agora, os equipamentos de cada uma dessas versões é que dificulta muito a vida dos entusiastas, porque entre mudanças de ano, modelo, facelift, que foi... Em qual ano o modelo isso? Facelift foi 15-16. 15-16. A lista de equipamentos mudou muito, às vezes no meio do ano. Então vocês estão vendo na tela já há algum tempo os equipamentos de cada uma das versões, mas a grande verdade é que não dá para garantir que esses equipamentos vão estar naquele carro que você está olhando. Não, é uma salada de frutas, cara. Então, realmente, se você tem aqueles equipamentos que você considera essencial para a sua convivência com o carro, procura exatamente naquela unidade que você está olhando, né? Exatamente. Agora, a questão de preços também acaba entrando um pouquinho nessa salada, né? Porque muda muito, cara. É uma Sport GP de um ano, é igual a uma M Sport de 2 anos antes. Enfim, você tem que escolher pelo nível de equipamento, o melhor carro disponível, né? Não só a quilometragem, né? Que a gente está acostumado a fazer aquele filtro, né? Básico, né? sim, Porque a quilometragem também é um número facilmente manipulável. isso é um material para um outro vídeo que a gente vai fazer, É. particularmente relevante para você que está no setor de carros exclusivos, talvez conheça bem essa história, mas está atingindo cada vez carros mais acessíveis, né? Hoje em dia, antigamente a gente falava que quilometragem não era preocupação tão grande porque você tem a questão de carro que pega mais estrada, às vezes um carro que anda só na cidade acaba se estressando mais mecanicamente do que um carro que só pega estrada, mas é que hoje tudo é muito manipulável, você consegue congelar, por exemplo, o registro ou usar um multiplicador menor do que a quilometragem real, muitas formas, isso é assunto para outro vídeo, né? Mas eu sei que todo mundo quer ouvir uma faixa de preço, né? Então, assim... Cara, 120, se você tem 120, você já começa a comprar um carro legal? A partir daí você já começa a encontrar os carros mais bem cuidados, lembrando que também tem aquela armadilha. Aquele carro que é um fubazinho, que foi maquiadinho, bonitinho, sempre tem, que né? quer se encaixar na prateleira dos carros bem cuidados. Sempre tem, Você tem que tomar né? muito cuidado com isso também. A aparência não é tudo. Agora tem uma coisa que a gente estava falando antes da gente gravar aqui, que é, tem carros que têm problemas crônicos que você tem que ir lá para olhar. Diz, é uma questão de uma longarina, uma questão de alguma coisa que empena ou que... Por exemplo, Trinca-túnel, Exatamente. não. Aqui a gente tem um carro tão bem construído que as dicas que o César vai passar, o Cavalo vai passar para vocês, são basicamente dicas que se aplicam a muitos carros premium que você vai fazer a inspeção, né? O carro é muito robusto, a construção dele, não tem nenhum ponto crônico, crítico de estrutura, suspensão assim bem construída, sabe? É um carro que não força a carroceria. Então, assim, estruturalmente não tem dor de cabeça. Se não for um carro que tiver uma colisão, não tem muito o que se preocupar, tá? Agora tem uns pontos crônicos, né, que você vai gastar dinheiro se tiver um problema, né, anterior, né? Essa parte frontal aqui do bico do carro no para-choque é muito baixa, ou seja, ela costuma raspar em entrada e saída de valeta, costuma arrancar aquelas buchinhas, os acabamentos aqui que prende o para-barro aqui na parte frontal, né, em obstáculos mais altos, né? Então tem que dar uma olhada para ver se não está faltando nenhum para-barro desse, nenhuma travinha dessa, se não está quebrada. Sim. E todo carro baixo, quem tem sabe muito bem, é bom você olhar também encaixe de farol e do próprio para-choque também, porque vamos dizer assim, numa raspada que foi mais uma mini colisão na vertical, pode quebrar uma travinha de farol, uma travinha no para-choque. Esse para-choque ele costuma levantar os faróis na hora que você dá aquela bicada mesmo com força na valeta, ele costuma quebrar as travinhas de farol, verificar se não está quebrado as travinhas, suportes, né? Todo painel frontal aqui costuma subir com essas colisões, né? Espessura de pintura típica de um carro como esse aqui, lembrando que se tiver PPF, aí esquece, porque entra uma película que não vai... tem padrão, né? Exatamente. Pintura original, mais ou menos em torno de 120 microns, tá? Isso medido com o micrômetro da Minipa, que é um micrômetro bem confiável, bem preciso, né? Que a gente tem no mercado aí, é bem conhecido e bem aceito no mercado, né? Você tem que tomar cuidado com medições com outros micrômetros que pode ter uma variaçãozinha, tá? Encontrou 120? Tá legal. Lembrando que às vezes o carro que teve alguma repintura em algum componente também não significa que foi uma avaria ou mesmo que foi uma avaria grave, né? Então, por isso também a importância de inspecionar muito bem o carro por baixo, né? E esse carro você consegue até ver, tirando a parte dianteira que precisa de um acesso um pouquinho mais, vamos dizer assim, escavado,
as longarinas você consegue ver bem nesse carro, Sim, né? sim, dá para ver pelo vão de roda, dá para ver aqui por cima, ela tem um acesso bem bom. Dá para ver os parafusos aqui também Da do alma, crash né? box, Estrutura do do para-choque. crash box dele, que é uma alma de alumínio bem reforçada. Você consegue ver se tem marca de chave, uma desmontagem ali, pode sugerir que teve uma desmontagem Sim. mais severa ali, Sim. né? Aí é um ponto de atenção que pode ser inclusive um argumento de negociação. Se você andar no carro e ver que ele está muito bom e teve só um reparo numa área do crash box, principalmente se for atrás, na frente já pode envolver alguns componentes mecânicos, aí você consegue negociar isso pelo menos a seu favor, né? Sim. Agora vamos falar um pouquinho daquela parte de custos de não mecânicos, mas aqueles custos de propriedade, especialmente seguro, né, Cavalo? De tudo que esse carro tem de legal, o seguro pega um pouquinho, né? Parte de PVA não tem muito segredo, né? Varia a alíquota de estado para estado, né? Sim. O valor ali em torno de uns 120 mil reais, de 100 a 120, vai dar ali no máximo uns seus 4 mil reais de PVA por ano, tá? O seguro desse carro preocupa um pouquinho, tá? Porque já é um carro um pouco mais antigo, é um carro que tem um histórico de reboques, né? 30 a 40% acima do restante da média nacional. Tá? Ou seja, por conta até dos pneus que são pneus Ramflat, um pouco mais delicados, né? Então eles costumam rasgar. Então a galera acaba chamando mais guincho. E isso encarece o preço do seguro, cara. Sim. Tá hoje variando aí na faixa entre 4 e 12, 13, até uns 14% do valor de tabela do carro, o seguro. Então esse é um ponto de atenção aí Sim. que vale você ficar de olho. E também esse carro como um todo equipado com o sistema Start-Stop, bateria é um elemento que também é para ficar de olho, né? Precisa ter uma bateria muito boa, uma bateria compatível, né, com o sistema. A GM, né, aquela bateria que custa seus 2 mil reais mais ou menos ali. Sim. Mas é fácil acesso ali pelo porta-mala, você pode ver que ela tem uma visibilidade muito boa. É só tirar aquele acabamento lateral direito ali que você vai conseguir verificar se a bateria é a GM. Aliás, uma coisa interessante, bater esse carro justamente no porta-malas, a BMW sempre preocupada com a distribuição de peso sobre os eixos. Agora, vamos dar uma olhadinha então sobre a parte mecânica, e lembrando que a Car Premium também faz toda essa parte de check-up mecânico no ato de fazer a consultoria para você, mas aqui a gente quis dividir no ato de cada especialista. Então, vamos lá. Quer fazer uma pré-compra, me chama. Todo carro turbo com injeção direta, bico, bomba e bobina, todo mundo sabe, mas a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso aqui. Você também tem outras peças aqui, mas aqui você quer saber de coisas um pouco mais específicas, né? O que você olhar, e lembrando, esse aqui já é um carro Active Flex, então tem a questão da influência do etanol também, e a influência de um mau dono num carro turbo pode ser muito crítica, justamente porque o óleo lubrificante cuida de muito mais coisa, com muito mais, vamos dizer assim, responsabilidades, justamente porque cuida do arrefecimento do próprio turbo e da lubrificação do próprio turbo, que trabalha com folgas tão menores, né, Nilson? Com certeza tem que ser muito criterioso, né, quando adquirir esse tipo de carro com tanta tecnologia e modernidade. Casar essa complexidade do universo que a gente tem no mercado versus o que o dono quer, nem sempre é fácil, mas o mais importante de tudo é você encontrar um carro bem cuidado de um bom dono, né? Não é uma receita de bolo com quilometragem exata, com o que você vai comprar, não é a quilometragem que manda. Seria muito mais fácil a nossa vida se fosse assim, né? Se fosse só olhar para a quilometragem. Tem carros que a gente atende diversos carros aqui dessa linha Premium, o BMW a gente atende bastante, e a gente já pegou uma lacuna assim de um carro com 150 mil, está muito mais novo do que um carro com 50 mil quilômetros. Então vai muito do dono mesmo. Legal. Aqui a gente está vendo uma junta da tampa de válvulas, né? E antes a gente estava falando justamente disso que, até talvez pela questão de caloria no cofre do motor, né? BM também tem essa questão do cofre um pouco mais diminuto, todo carro moderno na verdade, né? Mas, enfim, turbo, injeção direta, isso aqui é algo meio natural dado certo momento da vida útil do carro, com as variáveis de acordo com o tipo de uso, né? Sim, não é o que vai denegrir uma compra, mas é um cuidado que vai ter que ter porque não é uma peça que custa tão barato para trocar por conta da complexibilidade para troca. Então acontece alguns vazamentos, né, de praxe da BMW, então tem que tomar cuidado e comprar consciente. Então não é para assustar se eventualmente você vê um carro que
enfim, é o único dono, ou enfim. E você vai ver aquela babinha ali logo abaixo da tampa de válvula, não é para falar, nossa, aqui é um fubá, pelo amor de Deus. Não necessariamente. Tem outras coisas que vão chamar mais atenção. Exatamente, né? Do que apenas uma babinha de óleo ali em volta da tampa de válvula. Esse carro costuma pingar em cima do escapamento um pouquinho, ela não pinga no chão. E aí ele faz um cheiro dentro do carro de óleo, que normalmente vem desse componente. Entendi. Vamos olhar então um pouquinho mais de perto aí, Vamos para dentro do carro. Agora, lógico, vocês viram que está sem a tampa, enfim. Agora, vamos passar meio que de cima para baixo as coisas que são típicas desse carro e o custo de reparo de cada uma delas. Aí depois a gente vai passar, evidentemente, para essa parte de bicos, bombas e tudo mais. Vamos lá. Aqui a gente vai começar do mais crônico desse carro, do vazamento de óleo que a gente tem no trocador de calor. Que aqui a gente tem um kitzinho de junta que vai por trás do trocador de calor e um no cavalete aqui do filtro de óleo, tá? Esse aqui é um crônico desse carro, acontece muito defeito aqui e tem que tomar muito cuidado que ele vaza em cima do alternador e esse vazamento em cima do alternador pode vir a prejudicar o alternador e estragar o alternador, que é uma peça bem cara também. Aqui, para reparar esse conjunto aqui com peças originais, gasta em torno aí de uns R$1.000 com mão de obra, tá? Entre mão de obra e as duas juntas originais BMW, é nessa média. Tá? É um ressecamento de junto também, provavelmente por causa de caloria, enfim. Por conta de caloria, exatamente isso. Então, é crônico do próprio motor, do projeto, entendeu? E acontece muito esse defeito. Então tá meio que na carta de manutenção, dado o momento você vai... Eu sei que quilometragem é sempre muito difícil de casar, porque tem vários tipos de uso, né? O cara que só usa na cidade, o cara que só usa na estrada. Mas mais ou menos, grosso modo, quando que geralmente costuma dar esse problema? Costuma durar bastante, Barata. Esse é um defeito que acontece, eu acredito que acontece ali acima de uns 80 mil quilômetros de uma pessoa que cuida bem do carro. Que é onde vai começar a babar, onde vai começar a vazar. Agora somos os intensos de cidade, congestionamento, toda hora vai puxando para bem Pode antes. Pode puxar para antes por conta de temperatura e condição de uso. A gente fala que a condição de uso de trânsito, São Paulo, a condição é sempre severa. Sim. Então, existe aquela diferença de você comprar um carro que é só estrada e um carro que é só cidade, ainda mais em São Paulo. Sim. Agora, você falou do alternador, né? O que significa que a correia de acessórios está ali próxima desse vazamento. Ela pode ser afetada também? Pode, ela pode se desfacelar por completo, porque a correia ela não foi projetada para cair óleo nela, né? Ela vai estragar com toda certeza. Vai ter uma reação química. Então, correia e óleo não combinam. O que mais que a gente tem aí na parte de cima? Sim, a gente não vai falar que isso é crônico, mas é um defeito que acontece bastante na membrana da PCV aqui, que a gente pode ter um furinho nela. Tem uma membrana aqui na minha mão. Tá, isso é uma peça barata desde quando... barata, o trocadilho. Desde quando não tem aqui... Tem algumas tampas da linha BMW que não tem como tirar essa peça. Você é obrigado a trocar a tampa toda. Mas nesse caso aqui a gente consegue fazer a substituição, tá? Só da membrana daqui da parte da PCV. Então isso aqui é muito simples e barato. A gente pode calcular com mão de obra e tudo aqui que numa peça dessa vai gastar no máximo R$300, ok? E que outros componentes que apresentam ressecamento, que podem quebrar com o tempo, com a caloria, que vão, vamos dizer assim, expirando de acordo com o uso, que meio que faz parte da rotina de uso do carro, da manutenção de médio e longo prazo? Aqui o que a gente já pegou bastante, né, é o tubo da entrada do turbo, que se a gente erguer o carro aqui, a gente vai conseguir enxergar melhor. Mas o tubo da entrada do turbo ele é plástico e ele costuma quebrar onde vai o parafuso, né? Onde é fixado ele costuma quebrar o plástico. Deve ressecar e aí de ressecar, exatamente. E outras coisas que ressecam nesse carro também são a parte das mangueiras do líquido de arrefecimento, no sistema de arrefecimento. Então aqui, esses tubinhos são super frágeis aqui, né? Essas conexõezinhas aqui. Aqui também, se você for tirar, enquanto não mexe, não dá muitas dores de cabeça. Mas se aqui você tiver que fazer qualquer tipo de manutenção, é muito fácil de você quebrar na hora de desmontar. Então já tem que ser passado para o dono do carro. Quanto que o dono vai gastar mais ou menos para fazer a manutenção dessa parte desses tubos aí? Esse tubo que a gente estava falando aqui debaixo da entrada da turbina, hoje já se tornou uma peça barata, tranquilo de comprar, em média aí de uns, sei lá, vamos calcular uns R$600. Essas mangueiras, se for por original, a gente está falando de peças originais e tem peças de reposição boas no mercado hoje já também. Como tem algumas peças que não dá para montar. Você vai montar e vai ter dor de cabeça. Tem isso ainda, né? Trocar peça nova, você tem pelo menos 3 níveis aí, né? A original,
a de reposição de boa qualidade e a paralelinha, que é o que você tem que Que é bem ruim, que é muito mais fácil com a paralela você colocar um defeito pior do que o que estava. Sim. Essas juntas aqui, nenhum pensamento dá para usar uma junta que não seja original. Vamos para BBB então, ô Nilson. BBB. Esse carro Active Flex, etanol, está evidentemente mais suscetível a uma corrosão um pouco mais acentuada, especialmente na bomba de alta, né? Exatamente. Dá uma geral pra gente aí, bico, bobina. Vamos lá. Gente. O que acontece aqui na minha concepção, né? Tem muita gente que fala bem do etanol e tem gente que fala mal do etanol, mas eu vou falar do meu lado profissional, trabalhando em oficina todos os dias. A gente tem oficina aqui e está aqui há mais de 20 anos no mercado. A gente tem uma corrosão excessiva, a gente tem alguns problemas gerados pelo etanol. Tá? Então, quando injeção direta, quando é usado o etanol, diminui o tempo de vida útil dos componentes. Tá? Isso é o que a gente percebe aqui dentro da oficina. Mas se um bico injetor desse ele gera um problema, ele pode parar travado e aberto, né? E com alta pressão ele pode chegar a dar um calço hidráulico e quebrar motor. E bomba de alta, quando usado etanol, o tempo de vida útil dela cai mais do que 50%, posso te garantir. Sim. Até que essa questão de corrosão. Aliás, vale lembrar, a gente tem o etanol grid que justamente tem um aditivo para você ter a produção de 100% contra a corrosão. E ele também tem os lubrificantes que ajudam na parte de limpeza. Então, se você quer ir para esse caminho do etanol, use então o etanol grid. Uma coisa que acontece no uso do etanol aqui na vela, esse carro aqui é um carro que usa só gasolina. Inclusive aqui, ó, é uma vela de uma Motorsports. Aqui, ó, ela não tem ferrugem aqui. Com o uso do etanol, ela passa a enferrujar aqui, ó, nessa pontinha aqui, por conta, né, da água, né, que ele é hidratado, certo? Então a gente passa a ter aqui uma corrosão. Quando a gente vai tirar essa vela, se ela ficar por muito tempo, como é uma vela de longa duração, a gente fala de uma vela de irídio, quando a gente vai tirar essa vela aqui, se ela tiver essa corrosão aqui, ela pode vir aqui e machucar a rosca inteirinha do cabeçote. O alojamento, o componente do cabeçote mesmo vai estragar. Caramba. Então, se você usa etanol, a sua manutenção ela tem que ser mais jogada... cuidadosa. Ela tem que ser mais para baixo. Em vez de tirar essa vela aqui, que ela tem duração de 60, 80 mil km, tira com 20. Cada vez que vir na oficina, tira a vela, limpa, passa aqui aquela graxinha, que é uma graxinha correta para alta temperatura e elétrica também, que é uma graxinha toda especial, depois eu mostro para vocês aqui, tá? E monta de volta, é só um pouquinhozinho e coloca de volta. É só um cuidado. Em termos de bobina, tem algum comentário específico ou é só o clássico mesmo? É o tem clássico. Alguma especificidade? Não, é o clássico, ela também é uma bobina que acontece muito defeito, tá? Também não é uma peça cara, não é uma peça que relativamente pelo carro que é, então, um carro desse que você acaba de comprar, eu comprei uma BMW, a primeira coisa que eu fiz foi trocar as 6 bobinas sem estar com problema. Para garantir que eu não vou ter nenhum problema, por conta de tempo de uso. Porque é relativamente barato pelo que o carro oferece. Então já vale a pena. Essa bobina ela custa em média aqui de uns R$380 cada bobina dessa aqui, de uma marca extremamente boa, tá? Que é a mesma marca da original ou uma marca tão boa quanto. A gente está falando da parte da bomba e do bico, valores e se vale a pena usar a original ou se... Essa bomba e bico, quando a gente fala de bomba e bico, o fabricante que põe ela na reposição é o mesmo fabricante original. Essa peça você não vai encontrar ela de um fabricante que não é original. Pelo menos eu nunca encontrei. Sim. Então quando a gente fala de uma bomba dessa aqui, o que vai ter no mercado é a mesma peça que tem lá na concessionária. Só o que muda é que aqui não vai ter o símbolo da BMW. Sim, comprando dentro ou fora que vai ter diferença no preço. Né? Exatamente. De quanto a gente está falando aí? De quanto a quanto? De uma peça dessa no mercado de reposição, em média de uns R$2.500, eu imagino. Tá? Eu estou passando uma média, tá, pessoal? Não é 100%. Tá? E uma peça dessa no próprio balcão da BMW em torno de uns R$3.800 a R$4.000. Bico, algo específico aí em termos de valores? Em termos de valor, em média de uns R$800 cada bico desse aqui. Tá? Vocês estão vendo que assim, não é difícil, na verdade é extremamente fácil numa revisão básica você chegar numa conta aí de 10 mil para mais, né? O que significa que, e eu sempre falo isso, assim, você tem que ter pelo menos 10% do valor do carro de reserva para você fazer uma revisão, mesmo quando você pega um carro bom, porque
Muitas vezes você pega um carro bom, mas que o dono está te vendendo e justamente fala, putz, aquela revisão mais pesadinha está chegando, é hora de passar ali para frente, que é o mais normal, mesmo um carro bem cuidado. Então você tem que ter uma reserva para evitar frustração, né? Quando se trata de manutenção, ainda ele chegou num valor bem legal, né? Quando a gente fala, vai ter freio para fazer, Sim. vai ter... A conta pode ser 2, 3 vezes facilmente. A gente está falando de manutenção preventiva. Olha só que legal, manutenção preventiva que pode chegar a 10 mil reais. Hoje em dia, as peças de todos os carros estão muito caras, então não é difícil chegar a 10 mil reais numa manutenção preventiva mesmo. Mas quando a gente fala de uma manutenção corretiva, aí dói. Aqui dói, porque aqui a gente está falando de coisinhas que quebra, que tem tudo muito fácil, tudo que você acha e que os profissionais já estão habituados a fazer. Então, aqui ela tem uma peça que é um crônico quando faz reprogramação, que tem que falar já na hora ali, ó. A gente vai fazer programação no carro, a gente vai trocar a sua DV, que é uma válvula de desconexão do turbo, né? A gente vai trocar a sua DV porque ela pode derreter. Por quê? O pessoal pega o carro, põe o pé no fundo lá, a temperatura de trabalho por pressão aumenta, fica muito mais quente e essa peça de plástico ela derrete. Esses plastiquinhos aqui, ó, vai para parte fria da turbina, quebra a pá da turbina, desbalanceia a turbina e a turbina quebra no meio e vai parar a turbina lá dentro do escapamento. Entendeu? Então isso é muito crítico em carro com reprogramação, mas aquela peça que está ali é um upgrade. Então ela já é uma peça muito boa, que ela já é de alumínio, ela tem todas as vedações aqui de metal, tudo certinho, e ela não dá esse problema de derreter, ela é um upgrade. E mesmo que o carro for original, ok, pode manter a peça, que ela funciona melhor do que essa. E outra coisa que pode acontecer nesses carros aqui, que acontece também com frequência aqui na oficina, é um problema na válvula termostática, que é uma válvula termostática pilotada que vai aqui na frente. Ela automaticamente vai gerar um código de erro, acender a luz de injeção do carro, não precisa ficar tão preocupado, que é comum desses carros acontecer esse defeito, e é uma peça que já tem no mercado de reposição também boa. Antigamente chegava a custar em torno de R$ 2.800 aí para arrumar. Esse problema hoje já caiu bastante, essa peça já tem bastante no mercado, coisa boa. Hoje, em uma média de uns, sei lá, uns R$ 1.300, R$ 1.400 já reparado. Acha que acabou? Vamos levantar ele e olhar por baixo. Vamos embora. Nilson, essa aqui é a primeira geração do Série 3 com caixa de direção elétrica. E aí, tem alguma coisa a se observar nela e na suspensão, freios de forma geral? A gente vai chegar no diferencial lá também. Tem. Esse carro ele tem um barulho quase que característico de caixa. É quase. Não é normal ter barulho, beleza? Então alguém falar para você que tem barulho é normal, tá estranho. Então assim, até já teve casos de carro que voltou para a BMW por causa de um barulho do carro muito novo e o pessoal lá do reparo da BMW falar que o barulho é característico do carro. Não, pessoal, tem problema. Então tem que tomar cuidado. A caixa de direção desse carro aqui, ela costuma ter um barulhinho do lado esquerdo, né, uma folguinha. Essa caixa ela é tocada por uma correia dentada, uma correinha que vai lá dentro, motor elétrico, ela é bem bacana, né? Por dentro assim ela é show de bola, mas ela acontece algumas folgas internas na caixa, costumam gerar esse problema. Uma caixa nova dessa, dá um chute aí. Sei, uns 15. 15 seria bom, né? Não é 20. Mais de 20 mil. A última vez que eu cotei essa caixa de direção na concessionária, ela custava em torno de R$24 mil. Lembra daquela conta de 10 que eu falei? Por isso, pessoal, que um carro desses, mal cuidado, com mau dono, sai muito mais caro. Muito mais caro. E você, caixa de direção, você não consegue fugir. Se precisar de trocar, você precisa trocar. Você tem que trocar. É uma caixa de direção dessa na reposição, falando de peça nova importada, o pessoal pede em torno de 18, 17 nessa média. Tá? Fora isso, estou falando para vocês sem falar de mão de obra, sem falar de alinhamento, programação, porque essa caixa você não só instala ela, você tem que programar ela no carro, porque ela é por número de chassi. Então é uma peça que não casa, você não só coloca os parafusos, tem que integrar ela no sistema. Dá uma geral aí sobre a parte de suspensão. Blindado sempre show de bola nessa parte, vários componentes em alumínio e tudo mais, mas dá uma pincelada aí sobre buchas, terminais, braços. Vamos lá, vou para o que costuma. Peça de suspensão, todas elas são peças de desgaste, obviamente. Então, depende sempre do dono do carro, se a gente vai ter um carro que vai ter mais cuidado que o outro, mas o mais habitual que a gente pega aqui é bieleta,
Caixa de direção a gente já pegou bastante, que é o que a gente acabou de falar. A gente pega também o batente da haste do amortecedor e o batente superior do amortecedor. Tá? Isso é o que a gente mais pega aqui na oficina com defeito. Tirando a caixa de direção, que já fez um monte de gente cair de costas, parte de bieleta e esses batentes aí, o cara vai gastar mais ou menos quanto para... Batente, em média, que batente de haste mais batente de superior, mais as bieletas, você vai gastar em torno de coisas muito boas do mercado, você gasta em torno de uns 3.500 a 4.000 reais. Já tudo trocado, com mão de obra, tudo certinho. Tá. Dá uma estimativa média de amortecedor e de braço de suspensão só para a gente ter uma noção de que um dono ruim pode causar no carro, em prejuízo para você que pega um carro desse. Vou pegar tudo peça de reposição mais peça boa. Quando a gente fala de peça boa, é peça que praticamente vem original também, tá? Vamos calcular se for trocar os dois braços inferior, mais a parte de amortecedor, mais batente, se juntar amortecedor traseiro também, as peças que vão atrás, vai gastar em torno de uns 16 a 18 mil reais entre peça, mão de obra, eu imagino isso, tá? Pode custar caro. Parte traseira ali, diferencial, semi-árvores, ali tem algo específico que é um ponto de atenção ou não? É tranquilo? Aqui também eu acho muito robusto, tá? A gente tem poucos problemas com esse diferencial. A gente, na verdade, pegou um diferencial desse quebrado que o cliente quebrou. Posso falar que ele mesmo quebrou, porque ele rampou, né? Ele varou uma lombada e a hora que ele caiu ele estava muito rápido, a hora que ele caiu ele quebrou tanto o diferencial, tem até um vídeo bem bacana sobre isso, mostrando. Ele moeu o diferencial aqui e ele quebrou também o câmbio junto. Nossa. Ele conseguiu quebrar as duas coisas, entendeu? As duas peças muito importantes para o carro e gastou uma quantia considerável, né? Vamos dizer assim. Vocês viram aqui um pouco do lado que talvez assuste um pouco, né? Um carro com um dono ruim realmente vai te custar muito mais. Então, faça essa conta não considerando só o valor do carro, mas sim o valor do carro mais o valor para se manter. E o valor para se manter no momento da aquisição de um carro ruim é muito, mas muito maior. O investimento inicial para você conseguir curtir o carro já vai ser muito maior. Então, preste muita atenção nisso. Agora, vamos entrar na parte um pouco mais divertida, vamos dizer assim. Na verdade, para mim é divertido isso aqui também. Mas é a parte de preparação. Para você que está pensando em um projeto, né? Se você quer um carro original, você pode parar o vídeo por aqui. Mas agora a gente vai lá para a Armada, trocar uma ideia com o Draquinhos para ver sobre as possibilidades de preparação 320i. Quando a gente está falando de um ganho de mais de 60% de potência, como é o caso dessa BMW 320i, que passou de 184 cavalos para mais de 300, ainda mais num veículo de tração traseira, você precisa de pneus de uma marca de renome, mas que também estejam em perfeitas condições. E isso não é só para garantir que você tenha o máximo poder de tracionamento, de aceleração, para você extrair a melhor performance. Num carro de rua, ou na verdade mais importante do que o poder de aceleração é você conseguir frear muito bem, e os pneus são um componente fundamental para você ter a melhor performance de frenagem. No mercado, infelizmente, a gente tem muito pneu genérico que tem até um visual de pneu esportivo. Muitas vezes o desenho da banda de rodagem é copiada de outras marcas de renome que realmente investem em pesquisa e desenvolvimento, mas na hora do vamos ver, esse pneu genérico acaba não entregando a performance que visualmente ele promete. Isso acaba sendo até um pouco perigoso porque o dono acaba confiando na capacidade de um pneu que não vai entregar essa performance. Nesse 320i, além de um jogo de Sport Contact da Continental, o dono investiu em um jogo de coilovers de uma marca alemã de performance, e é um carro que está em excelentes condições em termos de manutenção. Agora, uma coisa interessante é que esse pneu aqui tem um perfil até um pouquinho alto, né? Se a gente olhar aqui, é um 225/50/17. Isso é bastante interessante, né? As rodas, geralmente em carros esportivos, possuem um aro maior hoje em dia e o pessoal usa um pneu de perfil um pouco mais baixo.
No canal de YouTube do Flatout, a gente tem justamente um vídeo dedicado a explicar para você quais que são as diferenças, vantagens e desvantagens de você partir para um aro maior, com uma proporção de pneu um pouco mais estreita na altura, no flanco, e de você usar um modelo como esse aqui, um pouquinho mais alto. Eu adianto para você, essa solução é mais confortável. Finalmente vamos conhecer então um pouquinho melhor esse projeto que a gente passou o dia inteiro andando, que vocês assistiram no vídeo até agora. A gente também tem algumas comparações bem interessantes. Aqui a gente tem dois gráficos de 320i aqui preparados pela Armada. Esse vermelho aqui é esse carro. Aqui embaixo a gente tem uma 328 e aí aqui é a puxada original do que seria uma 320i caretinha, né? Original. Como sai da fábrica, né? E vocês estão vendo um ganho realmente bastante agressivo de potência, né, Draquinho? Aqui a gente está falando de 50% mais ou menos de ganho. Sim, em relação ao original. O motor original ele vem bem encapado, né? Porque ele é feito para ser um carro urbano e para atender todos os mercados, todos os perfis de cliente, todos os combustíveis, para usar em todos os lugares. Então ele é bem encapado. E mais do que isso, a 328, que é exatamente o mesmo motor, com o exato mesmo turbo, foi uma artimanha que a BMW usou há um pouco mais de 10 anos, para você ter um diferencial de precificação de performance sem gastar em componentes. Né? Na verdade, diluiu a conta, porque na verdade quem está ganhando 320i, porque tem um conjunto mais reforçado para aguentar o que a 328 vai receber da fábrica em termos de mapa, mas... Pagando muito menos. Exatamente, pagando muito menos. Então, é por isso que a 320i também acaba sendo tão interessante para os entusiastas. Né? Agora, vamos entender, então, o que é esse carro aqui. Fala para mim o que ela tem de diferente, o que você modificou, para a gente enxergar também essa diferença aqui de mais ou menos 20 cavalos de roda em relação ao... Esse mapa que vocês estão vendo aqui, 243, seria o típico, né? O padrão, o mais que padrão, a gente mais faz, o que sempre chega, que é o quê? Esse padrão a gente chega com filtro Cayenne Box, ou BMC Box, filtro dentro da caixa de ar original, de maior fluxo, e pelo menos o downpipe. Tá? Então, um carro bom com downpipe e filtro chega nesse nível de potência aqui. Você vê que a curva está bem lisinha, o que mostra que aqui o combustível era bom, o carro era bom, era saudável, por isso que veio bem liso. Que já é um ganho fantástico. 243 de roda, comparado a 158 de roda, que é o original. Exatamente. Mas o cara sai daqui com um carro novo, né? Exato. Aí, este carro aqui, o dono é bem meticuloso, então ele queria um projetinho um pouquinho diferenciado, então nós adicionamos alguns componentes. Então, esse carro, além do que eu já falei, do filtro e do downpipe, ele tem um intercooler de maior eficiência e que ajuda muito. Você viu que a gente deu 5 puxadas aqui agora, todas vieram no mesmo nível de potência. Demais. E esse carro também tem um catchback, que é um sistema de escapamento mais livre. Você andou no carro, você viu, não ressona e só é mais barulhento a hora que você acelera. Então, e ele também tem mais fluxo, ajuda a vir mais potência. Esse carro aqui, assim como todas as outras N20s que a gente prepara, ele tem um upgrade na válvula diverter, que é a famosa DV+. Por quê? Original, a diverter é a válvula de alívio, né? Então, quando você está acelerando lá, a turbina está pressurizando. Então, quando você tirou o pé do acelerador, a borboleta vai fechar. Sim. Se você não tiver uma válvula de alívio para tirar essa pressão da pressurização, estoura tudo, né? Então, é uma válvulazinha que abre e alivia a pressão do sistema quando você tira o pé do acelerador. Essa válvula fica na beira da turbina. Então, ela costuma esquentar muito. Caloria ali, dá uma detonada. Mas o carro já tem certos anos de uso, né? Então, com o tempo, ela tende a ressecar e, às vezes, ela quebra o plástico. Quebra, cai para dentro da turbina e quebra a turbina. Então, muitas vezes, por um problema na diverter, você acaba perdendo a turbina. Sim. Então, todo mundo coloca o upgradezinho aí da DV+. É tudo isso que a gente estava falando, inclusive, lá com o Nilson, né? A questão da caloria do cofre que acaba ressecando muitos componentes, né? De juntas a tubos e essa válvula. Né? Porque é um país quente, né? O carro Sim. sofre muito. Às vezes pega engarrafamento, o carro fica fechado, funcionando, com o cofre, com o capô baixar. Baixa, esquenta muito. Agora, o intercooler não vai te entregar só uma performance, né? Ele vai fazer o motor trabalhar com menos caloria, com mais margem, e isso vai também ajudar em termos de longevidade no conjunto. Isso. Né? A temperatura de admissão, ou seja, o ar que está entrando para o motor, vem bem mais frio. Aí a ECU percebe isso, dá um pouquinho mais de avanço de ignição. Isso, vem mais potência. E aqui você viu a prova prática. A gente deu 5 puxadas, o carro veio super constante. Na rua, o que acontece? Você vai dar uma acelerada na rua, você sai de segunda marcha e você sai, acelera. Você acelera segunda, terceira, quarta, quinta marcha. Quando você olha no log original, aquilo, né? Quanto mais pressão de trabalho de turbina, maior é a temperatura do ar, porque o ar está sendo comprimido, tende a aumentar a temperatura. Cara, você olha no datalog,
a temperatura vem subindo com o intercooler original, sobe, sei lá, 30, 35 graus, assim, numa puxada. E conforme a temperatura vem subindo, a ECU percebe isso, vem tirando ponto e vem tirando potência. Quando o carro tem um intercooler maior na rua, essa temperatura não sobe quase nada. Então, você põe um carro para comparar do lado do outro, um carro que tem intercooler sempre anda muito mais. Sim. Porque ele não vem se protegendo, né, pela temperatura. Gestão de temperatura e lubrificação é tudo para um motor, né? Eu sei que é muito raro, mas geralmente quando a pessoa faz um upgrade de intercooler, ela geralmente vai buscar mais potência, né? Mas também não seria uma má ideia você buscar um intercooler maior, mesmo com um pouquinho mais conservador em termos de pressão, para você pensar em longa vida do carro, né? Você vê os carros originais, quando tem uma versão esportiva, geralmente tem um intercooler um pouco maior do que a versão básica. Ele entregaria com o intercooler menor, a questão é a preservação do conjunto. Né? Você citou um ponto interessante, a gestão de temperatura. Na reprogramação, a gente consegue mexer na gestão da temperatura de óleo e de água desses carros. E a gente baixa um pouquinho os alvos. Então, se você anda... Porque a bomba, por exemplo, a bomba d'água é elétrica, né? Entendi. Interessante. Então, o carro com a nossa reprogramação, geralmente trabalha com a temperatura de água e de óleo. De água chega a bater no target, mas a de óleo um pouquinho mais baixa que um carro original. Em termos de outros componentes, a gente falou da parte de motor, né? A gente tem aqui um jogo de coilover da Bilstein. Uma Bilstein, estamos aqui com o Sport Contact, um conjunto novinho aí, cedido gentilmente pela Continental. Tem mais alguma coisa que esse carro tem de componentes? Esse carro tem os espaçadores de roda, né? Sim. Questão Isso que de deixou visual, lindo, né? porque o visual da roda original, mas ali fica realmente rente entre a carroceria e o pneu. Fica espetacular, muito bom gosto. E esse carro nós também fizemos a reprogramação de câmbio. Então ela troca, esse câmbio ele é automático, conversor de torque, mas ele troca de marcha muito rápido. Assim, você vê acelerando assim, parece um desse jeito trocando de marcha, mas devido à reprogramação de câmbio, né? Uma coisa legal citar também é que esse carro é basicamente o único dono e antes de nós fazermos esse processo todo de preparação, o carro passou por um processo de manutenção bem legal. Então, fez limpeza de bicos injetores, colocou umas velas de ignição novinhas, bobinas novinhas, fez a descarbonização, mesmo com a quilometragem baixa. Então, tudo isso ajuda o carro a entregar um desempenho acima da média, né? Sim, e essa é a cultura do bom dono que a gente estava falando. A gente falou dos maus donos, que faz muita corretiva, é justamente essa prevenção e o superdimensionamento, vamos dizer assim, da manutenção faz toda a diferença, não só para o carro ficar mais forte, mas para ele também ter uma longevidade melhor. E esse carro aqui também é basicamente a vida inteira, só andou com gasolina pódio. E você vê o nível de cuidados do dono, o carro está super detalhado, né? Acabou de sair da Salt, um brinco. Não, né? o carro está maravilhoso. Assim. Já é um carro muito doido, aí os caras deram um talento, realmente veio um brilho muito bonito. Ele é bem cuidadoso, então tudo isso faz vir um resultado um pouco acima da média, né? Aqui a gente vê isso o dia inteiro, a gente fica analisando data logs, analisando as curvas do dinamômetro e a gente vê como os carros são diferentes, pelo combustível, pela manutenção prévia, pelo cuidado do dono. É interessante, né? Você vê que mesmo na hora de preparar, você ainda consegue puxar um pouco do estado do carro, e a gente vai inclusive entrar nessa questão dos logs, que acaba virando mais um checklist, vamos dizer assim, de diversos componentes ali que você consegue descobrir e puxar um diagnóstico mesmo de como que está o motor, né? Quando o carro chega aqui para a gente preparar, a gente tem um processo antes, durante e o depois, né? Então, o processo do antes igual você falou, é um checklist. Nós temos alguns itens críticos. Então, o carro chegou aqui, a gente já verifica esses itens para ter uma ideia do que o carro já passou até o momento na vida dele e para ter uma ideia também de se nós precisaremos fazer algo para o carro entregar próximo ao que nós estamos prometendo, né? Normalmente, as nossas preparações, a gente sempre promete algo um pouco mais conservador. São poucos clientes que querem fazer algo mais agressivo, tá? Então, assim, ali, na média, um carro que está com a manutenção em dia, o combustível mais ou menos já vai entregar o que a gente promete. Mas para entregar um gole a mais, o acerto mais agressivo... A base tem que ser boa. A base tem que ser boa. O carro tem que estar com a manutenção em dia, tem que estar com combustível bom, etc. Aí, esse carro, por exemplo, aqui,
chegou sem nenhum apontamento, né? Já começou a fazer a preparação, mas você pega uns carros assim com um pouco mais de idade, às vezes você vê que o carro não foi a manutenção bem feita. Quando a gente começa a olhar o checklist, cara, geralmente está tudo errado. Sim. Aí a gente tem que fazer primeiro uma manutenção corretiva ou um processo corretivo antes de começar a parte de preparação. Sim. Para deixar a base boa. Aí depois dali para cima. Agora, uma coisa interessante é que muitos proprietários têm esse receio, a gente está falando de preparação de um carro seminovo, muitas vezes com 10 anos ou mais, né? E aí sempre tem aquele receio de, olha, não sei como é que o meu motor está de compressão, eu faço a manutenção, mas enfim, não sei como estão as bronzinas e uma série de outros componentes ali, acessórios, vamos dizer assim. Na verdade, nesse processo do começo da preparação, você consegue puxar um log que vai enriquecer muito, vai tirar muita base de informação, até de segurança, até onde você consegue trabalhar, né? Fala um pouquinho sobre essa parte desses logs aí. Vamos lá. A parte do datalog, ela é feita quando o carro está no dinamômetro já. É um momento depois daquele checklist inicial. Da manutenção preventiva ou corretiva, se o carro não for bom. Então, quando o carro está aqui, nós já começamos a preparação. Nós temos o parâmetro da maior parte dos carros de até onde é seguro. E também o formato da curva de potência já nos diz muita coisa. Às vezes, pelo formato, a gente já sabe se tem algo de errado ou alguma coisa fora do normal ali. Então, neste momento que o carro está passando no dinamômetro, a gente vai monitorando todos os parâmetros de funcionamento dele e a gente vai analisando. Como nós temos uma base de dados muito grande, é fácil de nós compararmos. Tem que andar com um tanto de avanço, tem que andar com tal mistura de combustível. Aí a gente vai comparando e vendo se está tudo em ordem, né? Inclusive, esse carro aqui agora que passou no dinamômetro, a gente fez um datalog. Se Legal. quiser, eu posso te mostrar mais na linha. Passa pelas informações aí principais que a gente tem. Só para o pessoal ter uma ideia, né, de informações que você consegue colher, que vão apontar, inclusive, se tem alguma coisa que precisa de uma manutenção adicional do que aquela inicial que foi feita, né? E aqui a gente tem, aqui primeiro a rotação, né? Então o log começa aqui, eu venho até aqui, começo a acelerar aqui e venho até aqui, tá? Então sempre eu vou passar as informações da esquerda para a direita. Então, em azul aqui, o quanto a ECU está pedindo de pressão de turbo, e em amarelo, o quanto o carro está entregando de pressão de turbo. Então você vê que elas andam bem próximas umas às outras aqui. Então esse carro aqui está andando com um pico de 1,4 kg, basicamente, de pressão de turbo, né? Não é tão agressivo assim, mas já entrega um ótimo desempenho, né? E também a gente avalia o quanto de wastegate está sendo usado para chegar nessa pressão de turbo. Então no caso aqui, cerca de 90% de wastegate. Até tem uma folguinha, até daria para apertar um pouco mais. Isso aqui me diz se, por exemplo, tem algum vazamento na linha de pressurização do carro. Ela está precisando trabalhar muito fechada para compensar um vazamento. Exatamente. E aí, então meio que uma coisa conversa com a outra, né? Sim. Às vezes a puxada aqui vai te levar de volta para a primeira etapa, né? Esse datalog, ele me dá parâmetros de funcionamento do motor e parâmetros de correção do motor. Porque assim, eu sei aonde o carro tem que chegar e eu preciso saber o quanto ele está se corrigindo para chegar lá. Assim como assim, quanto menor for as correções, melhor para o carro, né? Mais seguro está, mais folgado o motor está trabalhando. Se tiver com muita correção, tem um indício que alguma coisa precisa investigar. Exatamente. A gente olha aqui, pressão de combustível, pressão da linha de combustível. Você vê que as duas andam basicamente juntas, né? Então, o que a ECU está mandando, o carro está entregando. É sinal que o sistema de combustível está super saudável. Não tem nenhuma queda nem nada. Aí agora, o principal é curva de avanço de ignição. Olha só, nós estamos vendo aqui, são essas aqui, Aqui tem 4 linhas, mas nós só estamos enxergando uma, porque elas estão juntas. Ou seja, nenhum cilindro está se corrigindo. O NOx sensor não está identificando nenhuma detonação que precise ser feita uma correção da ECU. Então, olha que legal, bem liso o carro, né? Então, isso denota que o combustível é de boa qualidade e que o motor está super saudável também. E o intercooler ajuda muito nisso. Ajuda muito. Aí vamos lá, curva de sonda lambda, por exemplo. Aqui, novamente, é uma reta, você não está vendo aqui, tem 2 linhas aqui, a ECU está chamando e o carro está entregando exatamente o que ela está pedindo com a correção bem baixinha. Aí você falou do intercooler, ó que legal, Essa daqui foi uma das últimas puxadas, depois de 4 ou 5 na sequência. Então aqui é a temperatura de admissão. Olha isso, no começo da puxada,
30 graus. E no final da puxada, 32. Ou seja, o carro quase não subiu a temperatura aqui. Sim. Por isso que ele vem constante, uma puxada atrás da outra, e por isso que você não vê nenhum tipo de correção da ECU. Então, o Datalog nos dá a informação de como o carro está trabalhando, o quanto ele está se corrigindo para chegar naquilo lá e me dá uma base para comparar com outros carros que nós já fizemos, se está certo ou errado. E o resultado disso aqui é a curva de potência lisa, perfeita e bem forte nesse carro, né? Por isso vocês veem a importância de ter um carro muito bem mantido. E se você puder arcar com isso, superdimensione alguma outra Sim. coisa para você ter um carro que vai trabalhar com menos correções, com temperatura de emissão mais fria. E você vai ter não só uma performance que tira com menos esforço, mas também um carro que vai durar mais na sua mão. Uma longevidade maior e uma constância maior, né? Repetibilidade. Que foi o que aconteceu aqui. Demos 5 puxadas, todas a mesma potência, igualzinho. Às vezes você coloca... você tem um carro que para chegar num nível de potência ele está se corrigindo muito, aí então às vezes o carro é rápido e às vezes ele é devagar, né? E fora que ele está trabalhando num risco alto. Então o melhor dos cenários é trabalhar com folga, trabalhar com componentes sobredimensionados, combustível superdimensionado e tudo mais. Como vocês viram, encontrar um bom exemplar de um 320i é uma missão cada vez mais difícil e cuidar da manutenção desse carro é algo que exige recursos mesmo se você conseguir encontrar um bom exemplar. Mas vamos lá. Que carro de uso diário sensacional, um baita de um estradeiro, e se você cuidar da suspensão e dos pneus e dos freios, é um carro que vai te divertir bastante numa subida de montanha ou mesmo em um track day. Deixa aí na área dos comentários que outro carro você gostaria que a gente fizesse um guia especial para vocês, sempre com o apoio da Continental. Até a próxima!